Certinho. Olá, amigos! Como vão vocês? Mais um vídeo aqui no canal, né? Pela primeira vez em algum tempo a gente não tá fazendo um vídeo a cada 50 séculos, né? O problema é que o Arsenal não tava jogando, né? Aí tava ruim de fazer conteúdo. Agora a gente voltou a jogar numa base consistente. Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Estamos aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou falar com vocês uma opinião e meio que uma análise se eu acho que o Arsenal é capaz de levantar a taça da Europa League. Vou estar fazendo o upload desse vídeo que eu estou gravando aqui na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 20 de fevereiro, já tem jogo, Olympiacos e Arsenal lá na Grécia. A volta sendo aqui em Londres. Aqui em Londres, eu moro em Belo Horizonte, eu falo aqui, mas enfim. E a gente vai fazer essa análise barra opinião se o Arsenal tem o que é necessário para ser campeão da Europa League, né? Curtir, comentar, se inscrever no canal, blá blá blá, eu sempre falo isso, não importa. Primeiro a gente tem que falar que as últimas Europa Leagues têm sido mais difíceis para as equipes que já começam a competição na Europa League, porque de umas 3 temporadas para cá, a UEFA, assim como a Conmebol adicionou isso na Libertadores para a Sul-Americana, os melhores terceiros lugares da Champions League, ou seja, terceiro lugar não classifica para a Champions League, para as fases de mata-mata, mas os melhores terceiros lugares, eles descem, entre aspas, para a Europa League. Eles são compensados por terem sido os melhores terceiros lugares de seus grupos, e não ficam de mãos vazias, eles têm mais uma chance de conquistar um título entrando na fase de mata-mata da Europa League. Se é justo ou não é outra história. Eu até consigo entender a regra, porque, na minha opinião, às vezes a gente tem muito grupo da morte, muito time bom que é capaz de ser campeão e acaba ficando de fora. E isso tem dificultado a Europa League para o Arsenal. Por exemplo, há 2 temporadas atrás, o Arsenal foi eliminado na semifinal da Europa League para o Atlético de Madrid, que tinha descido da Champions League e acabou sendo o subsequente campeão da competição. Na temporada passada a gente chegou até a final, onde a gente perdeu para o Chelsea. O Chelsea, que eu me lembro, não tinha descido da Champions, eu acho que não tinha descido. Mas muitos times que desceram da Champions foram muito perigosos e foram uma pedra no sapato dos times que estavam na Europa League e se classificaram para o mata-mata. Igual, por exemplo, o Valência, que a gente enfrentou na temporada passada, que foi um adversário dificílimo, eles eram da Champions e foram terceiro lugar e caíram para a Europa League. Então a Europa League tem sido muito mais difícil e talvez por isso esteja mais valorizada do que em muito tempo. Eu acho que desde que deixou de ser a Copa da UEFA, né, não era nem Copa da UEFA, esqueci o nome, desde aquela época a Europa League não era tão valorizada igual é hoje em dia, porque está mais difícil, realmente está mais difícil. Deixou há muito tempo de ser um campeonato alternativo para ser um campeonato que centra equipes que jogam muito futebol, não é? E como o futebol também internacionalizou, o dinheiro está rodando mais, a gente vê equipes teoricamente menores, entre aspas assim, que dão conta do recado e são adversários duríssimos. Igual, por exemplo, o Eintracht Frankfurt na temporada passada. Só saiu nos pênaltis nas semifinais para o Chelsea. Se eles tivessem ido para a final contra o Arsenal, teria sido dificílimo, né? E até por um certo período ali das semifinais, a final estava sendo Frankfurt e Valência, por exemplo, para vocês verem. Mas enfim, vamos falar agora dessa temporada atual, que o Arsenal se classificou em primeiro no seu grupo. Não foi a melhor campanha, inclusive a gente teve muita dificuldade. Até certo momento a gente viveu um certo fantasma ali de se classificar ou não, que foi aquele período turbulento entre o Unai Emery, o cara holandês que é ídolo do Arsenal, mas como eu sou idiota, eu esqueci o nome, e o Arteta assumindo. Primeiro falar que vai ser a primeira partida do Arteta na Europa League, né? O Frank Ljungberg, lembrei o nome. Nas partidas que o Unai Emery não comandou porque ele tinha sido demitido, quem comandou foi o Ljungberg. Então vai ser a primeira partida do Arteta na Europa League.
Sobre esse confronto em específico, eu não vejo nada demais no Olympiacos. O futebol grego é fraco, é fraco. A Grécia é um país que ainda vive uma crise financeira e social muito forte. Isso reflete dentro do campo. As torcidas gregas também são mais hostis, eles são mais apaixonadas. Talvez isso seja um fator positivo, mas muitos jogos, por exemplo, são cancelados, adiados na Grécia por causa de briga de torcida. Mas, tecnicamente falando, não tem nada demais no futebol grego. Assim, se o Arsenal não demole, se o Arsenal não for Arsenal, se não demole, se não vacilar, dá pra gente se classificar até com certa tranquilidade. Mas olhando mais para fases adiante, para as fases seguintes, e contando que o Arsenal classifique, aí a gente tem que fazer uma análise dos times mais fortes da competição. Nessa fase que o Arsenal está, que é a primeira fase de mata-mata depois da fase de grupos, a gente tem vários clubes, né? Igual o Wolverhampton, o Espanyol, o Sporting, Istambul, Başakşehir, Getafe, Ajax, Leverkusen, Porto, Copenhague, Celtic, Apoel, Basel, Cluj, Sevilha, o próprio Olympiacos, o próprio Arsenal, a AZ da Holanda, Lask Linz, que é uma surpresa aí, Bruges, Manchester United, Ludogorets, Internazionale de Milão, o Frankfurt, que foi semifinalista ano passado, Salzburg, Shakhtar, Benfica, Malmo, Wolfsburg, Gent, Roma, Braga e Rangers. Tem vários times mais alternativos assim que podem fazer partidas difíceis, mas que não são grandes adversários. Não deve ser tão difícil vencê-los, igual, por exemplo, o Rangers da Escócia, o Gent, o Malmo, o Ludogorets Razgrad, o Lask, né? O próprio AZ, por mais que o AZ tenha sido um adversário difícil para o United, ele estava no grupo do United, o Cluj, né? O Apoel, o Basel, né? A gente enfrentou o Apoel, deu alguma dificuldade, mas porque o Arsenal estava mal. Copenhague, enfim, tem muitas equipes alternativas. Mas tem algumas equipes que podem sim propor jogo e darem dificuldade para o Arsenal. E eu vou começar falando do Istambul Başakşehir da Turquia. Foi vice-campeão turco ano passado, por muito tempo estava em primeiro lugar. Aí eles pipocaram na final pro Galatasaray, mas eles têm um bom futebol. Era o time do Robinho, aquele Robinho ex-Santos, ex-Atlético Mineiro. O Robinho estava aí no time, saiu, mas o time é um time organizadinho, é um time meio complicado de se vencer. Também destaco para vocês o Wolverhampton, né, o nosso irmão aqui, o nosso compatriota Wolverhampton da Inglaterra, que é um time muito bem treinado pelo Nuno Espírito Santo. Tem grandes jogadores igual o Raul Jiménez, igual o Diogo Jota, igual tá surgindo aí o Pedro Neto também, um jogador que chegou essa temporada que é bom. E é um dos grandes adversários que o Arsenal poderia enfrentar na Europa League por causa do seu nível de organização, por causa de suas qualidades individuais de alguns jogadores, e também porque é um time da Inglaterra que também joga a Premier League. Então eles conhecem o Arsenal muito melhor do que o Başakşehir, por exemplo, porque eles jogam contra o Arsenal, já jogaram uma vez na temporada e vão jogar outra com o mano de campo lá do Wolverhampton. Eu vou destacar o Porto de Portugal também, porque o Porto é uma equipe grande, né? Tem alguns valores individuais, eu gosto do Tiquinho Soares, por exemplo. Não é o adversário mais difícil entre os clubes grandes, sabe? O futebol português também é fraco, não oferece grande desafio, mas talvez pelos valores individuais, por ser um time grande que já ganhou a Champions League, né? E por ser um time bem treinado, eles são um time bem treinado, eu coloco na lista de times assim que poderiam engrossar a vida do Arsenal. Sevilha, da Espanha, é um time forte lá na Espanha, né? É um time que, por mais que às vezes tenha dificuldade no campeonato nacional, eles viram a chavinha quando a gente fala de torneios internacionais. Basta ver que o Sevilha é um dos grandes campeões aí da Europa League, então eu não os excluiria. O Bayer Leverkusen, então eu vou colocar nessa lista, é o time treinado pelo Peter Bosz, né, que era treinador do Ajax, foi vice-campeão europeu contra o United. Foi para o Borussia Dortmund, não foi bem lá,
mas o Leverkusen ele está fazendo um grande trabalho. O Leverkusen briga pela liderança do campeonato, tem feito boas partidas. O Leverkusen desceu da Champions League, né? A exemplo do Porto, por exemplo. O Leverkusen desceu da Champions League, no grupo onde tinha a Juventus, por exemplo. Fizeram 2 jogos dificílimos contra a Juventus. A Juventus não teve vida fácil contra eles. E é um time bem treinado, sabe? O Peter Bosz, que deixou uma primeira impressão muito negativa no futebol alemão, tá se recuperando, monta uma equipe ofensiva, o Leverkusen joga para frente. E é bom ver o Peter Bosz, que é bom treinador, se recuperando na carreira. O Leverkusen tem, por exemplo, o Wendel, aquele lateral esquerdo ex-Grêmio, que já jogou na seleção brasileira, que é jovem, é muito bom jogador, queria ver ele jogando no Arsenal, por exemplo. E entre outros jogadores que eu posso falar para vocês, tem o Paulinho, aquele Paulinho que era do Vasco da Gama, muito jovem, nem sempre é titular, porém é constantemente convocado pela seleção olímpica, é um grande jogador. Mas o Leverkusen é mais um time de qualidades coletivas, né? Coletivamente eles são fortes. Eu acho que seria o primeiro grande adversário difícil para o Arsenal, ou o segundo, porque o Wolverhampton também seria muito difícil. Red Bull Salzburg é um time que também desceu da Champions League. Eles estavam ali no grupo do Liverpool, né? Vocês até lembram, eles empataram com o Liverpool em 3-3 no Anfield. Foram um adversário dificílimo. É um time muito bem treinado, é o time da Red Bull. E é o time que revelou o Haaland, né? O centroavante Haaland, de apenas 17 anos, que já está aí destruindo no Borussia Dortmund. Que jogador! E talvez por não ter mais o Haaland no seu elenco, o Salzburg esteja um pouco enfraquecido. Mas eles são um time muito bom de futebol. Eles são bem armados. E eles já mostraram, principalmente nesse grupo do Liverpool, que eles são capazes de coletivamente armar uma confusão contra os seus adversários. Então o Salzburg, para mim, a exemplo do Leverkusen e do Wolverhampton, é um favorito ao título da Europa League, na minha opinião. O Ajax é outro adversário que eu queria destacar. O Ajax que perdeu aí o Hakim Ziyech, né, que foi vendido para o Chelsea. É um bom jogador, o ponta-direita Hakim Ziyech. Queria ver ele no Arsenal, mas a gente não tem dinheiro para fazer isso. Na minha opinião, tinha que ter contratado antes. Mas o Ajax ainda é um time forte. Eles decepcionaram no grupo deles da Champions League. Eles são outro clube que desceu da Champions League para a Europa League. Estavam num grupo ali com o Chelsea, com o Valência da Espanha e com o Lille da França. Ali eles decepcionaram. Eles eram o favorito até para passar em primeiro no grupo. Mas se passassem em segundo não seria nenhuma abominação, né? Porque o Chelsea é um grande clube. Mas o Ajax não conseguiu se classificar, ficou em terceiro. Acho que o nível de futebol deles foi bom, né? Foi bom. Eles conseguiram ser um adversário perigoso, mas não deu liga essa temporada. Não sei se o jogo deles ficou manjado, se faltou sorte, mas não conseguiram vencer os jogos que eram necessários, principalmente em casa. O Ajax decepcionou muito na Amsterdã Arena. Aí que eles decepcionaram mesmo. Fora de casa eles até foram decentes, mas em casa não conseguiram fazer o que era necessário. Porém, eu acho que o nível de futebol deles está bom. Perderam o Ziyech, mas ainda são treinados pelo excelentíssimo Erik ten Hag. Ainda tem a base ali com o Tadic, com o David Neres, com tanto jogador. Até o Huntelaar ainda está no Ajax, é um jogador perigoso. E o Ajax, para mim, também é um favorito ao título, junto com o Wolverhampton, junto com o Leverkusen, junto com o Salzburg e junto, claro, com o Arsenal. Manchester United. Eu, sinceramente, não acho que o Manchester United é favorito a conquistar o título. Eles não contrataram bem, estão até contratando alguns jogadores agora, né, que bateu o desespero, mas eles não têm um bom treinador, o time é fraco, o time não consegue dar liga nos momentos importantes da temporada. Eles não conseguem aparecer, ainda por cima são irregulares. Então eu não vejo o United na bola, dentro de campo, como favorito do título. Mas eu
excluiria o United até porque eles são um time grande. E eles ainda têm alguns jogadores muito bons. Então, por exemplo, se der a louca no Pogba, por exemplo, o Pogba decidir que ele quer acabar com a partida, ferrou. Para você segurar o Pogba vai ser difícil, né? Por exemplo, também gosto do Mata, o De Gea é um goleiro de topo, o Maguire é um bom zagueiro, o Wan-Bissaka é um bom lateral. Então, assim, se a camisa entrar em campo, o United pode ser um favorito ao título. Até porque eles têm alguns jogadores que são capazes de mudar uma partida. Mas nesse momento, eu acho eles irregulares demais, inconstantes demais e em outras áreas fracos demais para serem campeões. Do mesmo jeito que eles têm o Pogba, por exemplo, no meio, eles têm o Rashford no ataque. Pelo amor de Deus, tem o Lingard, né? O grande artilheiro mundial Lingard do 0 gols. Então não consigo ver o United como um favorito, a não ser que a camisa entre em campo. O que eu também duvido bastante, porque o treinador deles é fraco. Deixa eu ver se eu falei todos os times. Não, faltou um time, né? E esse time, para mim, é o grande favorito para ganhar a Europa League. A Internazionale de Milão. Eles decepcionaram, sim, no grupo deles, da Champions. Não era um grupo tão difícil assim. Tinha um Borussia Dortmund de dificuldade. Então, se eles passassem segundo, não seria nenhum susto. Mas eles não conseguiram se classificar. Tinha o Barcelona também. Não, o grupo era difícil pra cacete. Desculpa, galera. Eu esqueci que tinha o Barcelona. Era um grupo mais difícil, né? Era um dos grupos da morte. Mas eu, sinceramente, acho a Internazionale mais time do que o Borussia, por exemplo. Sabe? E por mais que eles tenham caído da Champions para a Europa League, a Internazionale é um daqueles exemplos que eu citei no início do vídeo, de times que descem da Champions para a Europa League, mas não porque eles foram ruins, e sim porque eles foram bons, mas teve gente melhor do que eles. Mas para um nível de Europa League, eu acho que a Internazionale está acima. Eles são muito bem treinados pelo Antônio Conte. Eles montaram um elenco muito bom nessa temporada. Lukaku no comando de ataque, o Lautaro Martinez, a zaga ali com bons jogadores, igual o Godin na zaga. Eles trouxeram nesse meio de temporada aí o Antônio Valencia, não entendi muito bem, mas a gente sabe que esse tipo de jogador rende com o Antônio Conte. E a estratégia deles é bem montada, eles são um time sólido, né? Eles eram a principal ameaça no campeonato italiano para a Juventus, inclusive lideraram bastante rodadas. Agora eles deram uma recaída e a Lazio passou eles para segundo lugar, mas eles são uma equipe muito forte e muito bem estruturada. Eu acho que eles são o principal favorito a ganhar o título. Eles estão meio que numa prateleira única para eles, né? Não sei se vocês concordam, mas na minha opinião, eu acho que eles estão numa prateleira única. Então, se o Arsenal enfrenta uma Inter de Milão da vida, por exemplo, a gente teria mais dificuldades do que a gente teria contra o Salzburg, contra o Leverkusen, por exemplo. E nós já teríamos muitas dificuldades para enfrentar o Salzburg e o Leverkusen, por exemplo. Todos esses times que eu falei até aqui, e que eu destrinchei esses times, são times que eu considero favoritos, ao lado do Arsenal, que eu considero favorito também. Mas eu acho que a Inter está um passo acima. Resumo geral da ópera. Eu acho que nessa temporada da Europa League, diferente de outras, a gente tem um número elevado de favoritos ao título. Alguns deles talvez fiquem pelo caminho e vai ser normal, igual o Porto, Sevilha, vai ser normal se eles ficarem para trás. Mas eu acho que esse ano, diferente de outros, a gente tem bastante times grandes que estão jogando um grande futebol. Na temporada passada, por exemplo, a gente enfrentou o Valência na semifinal. Compara o Valência com o Ajax, por exemplo. O Ajax é muito maior do que o Valência, né, cara? Então essa Europa League tá mais difícil do que as outras. O Arsenal tá com mais dificuldade essa temporada do que tinha na passada. Na temporada passada a gente estava mais consolidado. Acho que a gente joga numa estratégia boa para ser campeão. Gosto da ousadia do Arteta. Mas tem outros times grandes do campeonato que estão mais prontos do que a gente. Então o Arsenal vai ter meio que se superar, na minha opinião. Continuar mostrando evolução, que está mostrando. Para mim ele está mostrando evolução. Mas
primeiro de tudo, parar de ser irregular. Parar de ter uma partida sob controle, aí do nada o zagueiro erra um passe, o adversário arma um contra-ataque e pênalti, a gente perde um jogador expulso. Esse tipo de coisa tem que acabar. Com esse nível de irregularidade dentro da própria partida, a gente não consegue ser campeão. A estratégia que a gente tem de jogo e como a gente joga com a bola, para mim tá favorável, tá bom. O Arsenal com a bola tem feito boas coisas. Mas sem a bola tem que melhorar. Sem a bola tem que melhorar muito o seu nível de defesa e melhorar a irregularidade, igual eu já falei. Porque eu acho que essa análise que a gente fez deixou muito claro que o melhor vai ganhar esse ano, né? E o Arsenal nesse momento não é o melhor, mas tem potencial. Só que o potencial tem que ser desenvolvido para ontem, porque amanhã já tem jogo. E o campeonato tá mais difícil esse ano. Quero saber a sua opinião sobre tudo que eu falei. Que time você acha que é favorito ali ao lado do Arsenal? Se você concorda com a minha lista e com os times que eu destrinchei. Se você acha que eu deixei time de fora. Se você acha que o favorito... que tem outro time que está em outra prateleira. Ou se a Internacional não é essa Brastemp toda. Quero saber a sua opinião, né? E vamos ver aí. Amanhã ou depois vai ter o pós-jogo contra o Olympiacos. Jogo transmitido na Fox Sports, para vocês já saberem. E vamos lá, cara. Contra o Olympiacos dá pra passar. O problema é adiante. Mas vamos confiar. Até mais, analistas. Vejo vocês depois. Para de gravar, demora.